Queridas irmãs, queridos irmãos, caras amigas e amigos que nos acompanham através da nossa TV, que a paz de Jesus esteja conosco. Posso imaginar o que foi a surpresa dos amigos de Lázaro depois que ele ressuscitou. Seus amigos e irmãos na fé nos recebem e aplaudem no plano físico. Eu imagino aquele homem modesto que estava na sepultura 3 dias e Jesus o retirou de lá, colocando em contato com a própria vida. Narra o espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, que dias após ele estava muito contente e foi ao templo para agradecer a Deus. O sábado dedicado às orações. E quando ele estava no templo, aqueles crentes foram tomados de surpresa ao verificarem que alguém que estivera morto ali estava participando da atividade religiosa. E então, algo zombeteiro, começaram a chiscanar, a depreciar, a dizer que ele era um fantasma e o templo era um lugar de glória e não de fantasmas. Lázaro estava muito contente. Afinal, reconquistou a vida física depois de estar inumado, quando uma pedra lhe bateu na face, como era muito comum entre os hebreus da época. Dessa forma, ele foi tomado de valor e olhou para o grupo e disse com energia: "Olá, cuidado, aquele que me arrancou do túmulo também pode levá-los para lá em definitivo." Então percebeu que todos os aparentes adversários estavam com mágoa de ele haver recuperado a existência física e se afastaram naturalmente. Aquilo que me aconteceu é perfeitamente normal e acontece a todos nós, sem exceção, porque o amor de Deus não tem privilégio. Eu exulto de alegria pela fé religiosa que abraço, o Espiritismo, porque após 2 anos e meses, Deus me permitiu o retorno da saúde numa idade muito avançada, 97, 98 anos. Não é uma brincadeira. Por si só, uma máquina que resiste 90 anos no trabalho, por mais cuidado que se tenha com ela, enferruja, apresenta defeito, e é necessário ser naturalmente reparada, organizada, a fim de poder continuar a sua tarefa. Fazia mais ou menos 2 anos que eu me encontrava doente, mas mantinha a minha saúde emocional, não demonstrava
não faltava aos meus compromissos espirituais, que são primazia. E sempre que possível, eu procurava realizar um esforço além das minhas possibilidades para demonstrar que a dor é uma bênção que Deus oferece aos seus eleitos, que para ser feliz e sorrir não é necessário tudo estar bem, conforme os padrões terrenos. É necessário estar de consciência tranquila, porque pode enfrentar tudo e todos em qualquer situação, com qualquer equipamento e, acima de tudo, com harmonia. Nesses 2 anos, eu visitei 16 médicos e nenhum deles, a maioria de amigos, alguns de hospitais relevantes do país, outros anônimos gentis, não acertavam com o diagnóstico. Somente me diziam: você tem um organismo admirável. Um grande cardiologista brasileiro me disse: seu coração tem energia para ultrapassar os 100 anos. Eu disse: bem, e se eu não quiser os 100 anos? Ele disse: você oferece esse resto a alguém que está querendo. E assim fui levando. De repente, no entanto, eu estava conversando com uma das nossas tias da Mansão do Caminho, quando me começou uma estranha dor, mais ou menos na região renal, no lado direito, aquela dor aguda como um punhal que estivesse cortando. Eu que não sentia nada de dor, somente angústia, um estado de energia bem deficiente, ausência de forças, passei a sentir uma dor insuportável. Então eu comprimi e a dor desceu. Desceu e eu disse: meu Deus, eu vou gritar, porque está uma dor insuportável. Mas eu sou muito resistente à dor. Eu aguentei firme e disse: estou sentindo uma dor muito grande, mas não saberia dizer em que órgão. Eu sei que é aqui do lado direito, que está me castigando cruelmente. A nossa enfermeira, Gerolina, me disse: vamos fazer uma ultrassonografia em nosso aparelho para ver se identifica alguma coisa. Então, a dor da forma que apareceu, desapareceu. Enquanto íamos da Casa Grande ao serviço médico, a dor desapareceu magicamente. Submetemos a um exame ligeiro, nosso aparelho é muito velho, e identificamos na área 3 sinais que caracterizavam a proximidade de alguma doença. Nesse caso, recorremos ao médico e fomos ao hospital no dia seguinte. Ao fazermos novamente em um aparelho meticuloso, com técnicos, ele constatou que eu estava com um tumor. Eu pensava que era na parte superior do rim e me preocupei. Ele me disse: não é no rim, é na bexiga. É o impedimento do canal urinário. E essa dor é exatamente a impossibilidade desse canal preencher a sua finalidade. Tem que fazer uma cirurgia imediata para poder abrir ou colocar um aparelho especial para essa finalidade. Eu me internei no mesmo dia. No dia seguinte,
eu fui operado. Fui operado e no momento da operação, os médicos, uma equipe, não conseguiu encontrar o canal que devia estar obliterado. Perceberam a tumoração na parte superior, mas não havia como o líquido pudesse passar, porque não parecia o canal. Adiou para fazer uma segunda operação. Fez a segunda operação e, felizmente, na maior facilidade, apareceu o canal e eles fizeram uma raspagem daquela massa que estava tomando a passagem dos líquidos. E essa pasta foi para a análise. Foi feita a terapia, a urina começou a fluir normalmente, aparentemente recuperou, mas o tumor estava presente. E então foi para a análise anatomopatológica. E depois de 15 dias, deu que era um tumor canceroso. Eu perguntei à médica, a doutora Clarissa, uma autoridade em patologia, quer dizer, em câncer. E como no meu caso, eu sabia que era cancerígeno, só não sabia qual era o órgão, ela assumiu a direção da equipe. E com uma grande equipe, começou a estudar e constatou que o câncer estava numa dimensão não muito surpreendente, mas estava jovem, forte e crescendo com muita rapidez. Então eu perguntei: olha, doutora, por favor, não me engane, porque eu conheço o meu corpo e se disser que eu não tenho nada, eu sei que não é verdade. Eu quero saber exatamente para acompanhar o meu próprio caso. Eu quero saber se as células eram cancerosas. Ela disse: eram. Eu disse: o que é que se faz no caso desse? Perfeitamente tranquilo, como se fosse um diagnóstico de gripe. Ela me disse: nós vamos fazer uma série de exames, vamos fazer um tratamento medicamentoso e vamos aplicar raios e, ao mesmo tempo, químios, para que tentemos deter. A quimioterapia é sempre temida, mas eu acredito que o medo contribui muito para o paciente sofrer. Eu não senti absolutamente nada. Era como se eu estivesse tomando licor de genipapo em São João. Era, portanto, muito agradável. Eu ia ao hospital, fazia trabalho, fazia a químio, vinha a outro hospital para poder fazer outra apresentação de raio. E assim fui durante uma semana. Por fim, 10 dias depois que eu estava tomando o produto danoso, a técnica disse: Divaldo, está ocorrendo uma coisa que eu não vejo há muito tempo. O tumor está diminuindo. E eu perguntei: mas como você sabe que está diminuindo? Ela pegou as chapas e me mostrou o primeiro na parte superior da bexiga. E logo a sucessão. E olhando do primeiro a este, realmente este estava pela metade. Eu disse: é que ele está com medo de mim. É necessário raça para me enfrentar. E lembrei-me de um livro admirável que eu li há uns 10 anos, a respeito da voz do coração. A ciência
fala que o coração não tem sentimento. E um autor havaiano, urologista, teve necessidade de fazer uma cirurgia de medula e ficou no hospital de Harvard durante uma temporada. Tinha que ficar num ambiente de penumbra, de silêncio, de absoluta tranquilidade. E ele, então, percebeu que existem duas vozes. A voz da razão. A gente logica, faz o paralelo, examina, e então tem uma conclusão. E aquela voz que se opõe, absolutamente inesperada, uma coisa praticamente absurda, torna-se factível em nosso pensamento. E ele disse que é a voz do coração. Na tradição, isso foi levado para o coração feminino e para o coração materno. Então diz que voz de mãe, praga de mãe, como também bênção, tem um valor muito grande, penetra. E ele ficou atento e percebeu que quando ia fazer a quimio, havia sempre algo que lhe chamava a atenção. Porque todos os pacientes detestavam a máquina que tinha que fazer a terapia. Depois havia uma outra terapia mais difícil e dolorosa. E as pessoas reclamavam, xingavam a máquina. Ele então percebeu que no universo tudo é vida. Não se podem tomar atitudes sem o verdadeiro respaldo. Ele então tomou a atitude de amar a máquina. Então ele dizia: minha vida está nas suas mãos. Aquele monstro de máquina que era responsável por fazer-lhe vários tipos de aplicações, estava sempre em ordem nos dias que ele ia fazer a terapia. No entanto, a maioria dos pacientes ou estava a máquina quebrada, houve uma dificuldade com o terapeuta. A verdade é que isso chamou a atenção da área hospitalar. O que é que ele fazia? Que a máquina estava sempre bem. E como é que ele conseguia melhorar, sendo homem de idade avançada, cujos fatores eram todos negativos à saúde? A verdade é que ele ficou bom. E escreveu uma obra técnica a respeito da voz do coração. Em síntese, não duvide da força do bem. Existe no universo, é a sua tese, uma força que se caracteriza pelo bem. Se você se apoia a essa força do bem, você não está impedido de sofrer, mas sofrerá melhor do que aqueles que não estão preparados. E dessa forma nasceu a nova teoria de a voz do coração. Como eu sempre tive a voz do coração muito pronunciada, porque é uma voz que vai contra a teoria da razão. Quando me tornei espírita, parecia-me um absurdo que os mortos que eu vi dissolver-se e serem levados à campa pudessem voltar. E então eu via que eles voltavam, que eles dialogavam comigo, inclusive. Então, como era lógico isto? A ciência me dizia que morreu, acabou, diluiu-se. E, no entanto, eles vinham, traziam notícias, afirmavam coisas que eu não sabia, mandavam mensagens aos seus familiares. Era uma coisa que eu tinha que acreditar sem provas.
Então, as minhas provas eram a voz do coração, porque eu acreditava em Deus. Nunca perdi a ternura infinita por Deus, e dizendo melhor, por Jesus Cristo, porque Deus é inumano, inconcebível, mas Jesus Cristo havia sido ser material como eu, havia lutado, havia enfrentado dificuldades, havia vencido traições, havia superado situações difíceis. Então eu me tornei seu amigo. Mesmo que ele não me pudesse conhecer, não era importante. Era importante que eu o conhecesse e seguisse as suas lições. Então, a minha voz do coração era muito forte. E assim eu apliquei no meu câncer a técnica do médico havaiano. Eu não digo o nome dele porque não sei pronunciar, é um nome muito difícil. Mas o livro é A Voz do Coração, a quem interessar. Então, eu comecei a olhar aquele tumor, que eu tive a oportunidade de ver o esboço na fotografia, na chapa, que ele fosse autoconsumido. Não aplicava nele o ódio, aplicava uma ação positiva. Da mesma forma que os glóbulos brancos lutam pela sobrevivência do paciente com as suas próprias armas, os leucócitos dispõem de equipamentos para vencer dificuldades. Eu vou pedir a Deus para proporcionar a você força de autoconsumpção. E, para minha surpresa, no dia seguinte, ele estava menor. E 2 dias depois, desapareceu completamente. A área, como numa fotografia, apareceu perfeitamente livre de qualquer tumoração, de qualquer deformidade ou de qualquer problema na área. Porém, ficou a problemática da saúde do aparelho, que havia sido a consequência do câncer. Então, a minha médica disse que eu necessitava de fazer um longuíssimo tratamento e que, ao mesmo tempo, me fortalecer, alimentar-me bem. O doutor Café, esse jovem idealista, com a sua equipe terapêutica alimentar, teve a gentileza. Ele é simpático ao espiritismo e toda a sua família. Há mais de 50 anos, os familiares são espíritas, seus pais, que desencarnaram, todos seus irmãos, todos médicos. 3 médicos, uma médica. E ele, então, criou uma teoria alimentar. Os alimentos positivos, aqueles que auxiliam e aqueles que não auxiliam. Então, a doutora que colabora com ele me disse: você pode se alimentar do que quiser. Eu achei uma maravilha. Não pode haver nada mais agradável. Porém, o apetite desapareceu. Não pode haver nada mais paradoxal. Morrendo a fome e sem apetite para comer. Nada, nenhum alimento. A mansão do caminho se enfloresceu. O presidente se preocupou com alimentação específica. E eu só ouvi os cochichos. Comprou isto, comprou aquilo, comprou pimenta do reino, comprou sal, comprou não sei o quê, e tem uma cozinheira especial. E eu fiquei esperando o que era de especial. Era carneiro, carne de charque, essas coisinhas leves, então, feijoada. E então vinham também para mim. E outra alternativa, eu conseguia o mínimo.
o que me permitiu emagrecer 5 quilos. Se vocês não notaram, é falta de caridade. Porque eu estou adorando ter ficado magro. E agora ela me diz, coma. E eu digo, se eu comer, eu engordo. Se eu não comer, eu morro. São 2 alternativas. Então eu faço assim, eu como metade, e a metade, digo, mantenha a magreza. Não pode ver nada melhor do que velhinho sapeca, né? Um velhote sapeca, imagine, um velhote que o ventre puxa para frente, é horrível, que coloca a cintura cá embaixo nas pernas, então o cinturão, ao invés de ligar, faz um V na frente, e aquela melancia sai como apresentação global. Muito bem. Então, eu me dei conta que a minha mente, vinculada ao bem, poderia contribuir para a minha melhora. Então, perguntei à mentora Joana de Ângeles. O mais que me felicita é que eu não perguntei a ela nem uma vez se ia ou não morrer. Eu tinha uma vontade louca, mas não perguntava. Se ela não dizia, eu não perguntava. Foram passando os dias e, de repente, ela me disse, o senhor recebeu uma nova moratória. Eu disse, não. Eu, que sou uma pessoa lúcida, perguntei, de quanto tempo? E ela respondeu, enquanto for necessário. Quer dizer que pode ser a volta hoje, ou daqui pelo menos a 4 anos, né? Passar pelo 100 fazendo go de qualquer forma. Muito bem, eu fiquei sanado, perfeitamente saudável, porém numa fraqueza que era capaz de ler uma página de 10 linhas. Quando melhorei, aí me apareceu uma gripe estranha, o aparelho fônico perfeito. Vários médicos examinaram, não tinha inflamação, não tinha nada. E eu fiquei com a voz impossível. Eu mesmo estranhava aquela taboca soando diferente. Disse, mas de quem é esta voz? Deve ser algum obsessor incorporado. E que na terra foi um fanhoso. E aguentei. Fiz a terapia que a médica recomendou e melhorei. Estou em fase, naturalmente, de processo curativo. Ainda não estou curado porque estou muito debilitado. É natural. Foram 2 meses de silêncio e de solidão. Eu fiquei deitado, sem receber visitas, porque a recomendação era economizar as energias para poder ter força de enfrentar o câncer. O câncer é a lei funcionando. Então, vamos ajudar a lei amando-a para poder nos libertar. Mas o que me comove, eu não posso deixar de registrar, foi o número de e-mail, de WhatsApp. Eu recebi quase 3.000. E como se deduz, era impossível responder a todos. Eu pedi à diretoria para botar uma nota na internet, rogando desculpa e agradecendo a todos. Mas lentamente eu fui agradecendo. Eu só estou com os 400 e poucos, respondendo devagar. Portanto, se alguém não recebeu a minha resposta, não é indelicadeza, é impossibilidade. Porque, afinal de contas, eu tinha que me concentrar muito no meu próprio problema. Está no Evangelho, homem, cura-te, para depois curar os outros. Então, eu me lembrei que quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil,
Ao chegar no Maracanã, por ali, ele fez a primeira saudação à terra brasileira. E ele disse esta frase que muitos católicos não decodificaram: eu não tenho prata nem ouro para vos dar. Foi o que ele disse. Essa frase está no Evangelho. Jesus havia desencarnado. A ressurreição se havia tornado real. Havia uma saudade imensa naqueles corações. E os apóstolos, Pedro e João, estavam em Jerusalém. Então eles iam ao templo. E desta vez os dois foram ao templo para agradecer a Deus as suas concessões. Quando eles saíram do templo, havia muito mendigo, como até hoje, muito mendigo, aleijado, pessoas deformadas, miseráveis econômicos, e eles saíram habitualmente como todos. Então, um mendigo aleijado se voltou para Pedro e disse: dá-me uma esmola. E Pedro respondeu: não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho, dou-te. Levanta-te e anda. O homem levantou-se e caminhou. Ficou curado naquele momento. O fascinante é que todos que viram queriam curar-se também. E aqueles que chegaram até Pedro e João curaram-se. E aconteceu que a notícia espalhou-se. E o povo levava seus doentes para que eles abençoassem. Daí, eu, naquele momento de reflexão profunda, no silêncio do quarto, e não é muito agradável, este silêncio solitário, sem ler, para não desviar o pensamento, sem fazer exclusivamente nada. Pensar somente na saúde, construir, com a ajuda divina, a saúde. Eu digo, os mentores não têm prata nem ouro, mas o que têm, podem dar. Alegria de viver, saúde, paz. Então eu vi e fui apresentado à equipe dos espíritos que estavam cuidando da minha problemática. 2 deles eram ex-professores da Faculdade de Medicina daqui da Bahia, um dos quais foi o meu grande amigo aqui na Terra, o doutor Jesuíno. Ele me apareceu e disse: fui convidado para não deixar você vir para cá. Ainda é cedo. Eu acho essas palavras tão bonitas. Ainda é cedo. Permaneça no trabalho. Nós estamos aqui porque vida é a presença de Deus. E tenha alegria. Também recebi cartas, WhatsApps belíssimos, de conforto. Tenha paciência. Você já pagou de véspera. Cada qual me mandou uma mensagem do seu coração, que eu agora retribuo oralmente, já que eu retribuí espiritualmente no mesmo momento, orando por essas almas amigas. Recebi esse contato de todo lado, amigos, pessoas também desesperadas, vários cancerosos que me escreveram dizendo: você tem coragem, você tem fé, eu estou aqui sendo comido por um câncer cruel. Eu digo: ame a seu irmão, que está libertando você da cadeia. O câncer
ao devorar as nossas carnes, ao contribuir com as nossas forças, nos está cortando as algemas ao crime, ao vício, à perversão, e está nos libertando. Se eu pudesse dar uma ideia, vamos tomar isso no tom do arco-íris. Eu veria aquela mancha bem forte, bem viva, bem vibrante, bem úmida, como se fosse um azeite pairando no ar. É o câncer. Ele então vai, através de células muito hábeis, ele se aproxima da próxima e quando essa se vai multiplicar, ele devora. E aquela saudável se transforma em duas outras ferozes que caem na corrente sanguínea e vão aparecer em órgãos bem diferentes daquele no qual está a matriz. A matriz pode estar no pé e a pessoa ter uma ferida no cérebro, ter um tumor em qualquer órgão interno, e o fator básico está bem distante daquele local. Então, o que fazer? Aplicar o autopasse. Se nós temos o dom de curar, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Então, nós que podemos curar os outros, é claro que podemos curar-nos a nós outros mesmos. Então, uma coisa que me comoveu em nossa casa, e eu quero agradecer, porque é realmente raro. Certo dia eu estava dormindo e acordei assustado. E vi duas pessoas ao lado da minha cama aplicando-me passes, 2 residentes aplicando-me passes. Sem me dizer nada, aqueles 2 corações amigos, desde a hora que eu caí doente, até ontem, sem cessar, toda madrugada, toda noite, me aplicam passe, me dão energia, essa energia que nós distribuímos aqui em nossas reuniões de quinta e sábado, uma energia mais específica, mais direta, porque é vis a vis. Eu fiquei tão comovido da gentileza, e até agora as pessoas não me disseram nada. Mas como eu já vi ontem mesmo, ao me virar, eu vi em espírito, eu estava fora do corpo e vi me aplicando passe longitudinal. Fiquei profundamente comovido, porque das mãos do passista saía peregrina luz. E é uma coisa curiosa, eu tenho dificuldade em perder a consciência no sono. Pois bem, eu tenho um confrade que toda vez que me aplica o passe, eu nunca o vi terminar o passe. A energia é tão real como uma energia elétrica sendo desenhada, o raio, a luminosidade. Então eu vou sentindo penetrar em todo o corpo, como na corrente sanguínea, aquela vibração, e perco a consciência, adormeço. No dia em que eu tomo passe, eu não tomo remédio para dormir. Não precisa, no dia seguinte eu acordo e vou recordar que a pessoa estava conversando comigo e daí desapareceu tudo. Eu só fui acordar no dia seguinte. Então, pedi e dá-se-vos-á. Repetimos. Eu não tenho prata, mas eu tenho sentimento. E sentimento é vida. E tenho a plenitude do amor, a ajuda espiritual que está ao alcance. Neste reencontro,
que é uma conversa ao pé do fogão, como os cristãos primitivos. Quero dizer-lhes que, acima de tudo, vale a pena deixar que a revelação do Evangelho tome conta da alma. Em um minuto sequer, eu me preocupei, porque eu tive um instante de desencarnação. Na terça-feira passada, às 10h12, eu comecei a desencarnar. E então eu senti que estava saindo do corpo. Então eu digo, chamo alguém ou não chamo ninguém. Optei pela alternativa de não chamar ninguém. Um dos meus filhos toma conta de mim. A diretoria colocou uma pessoa de dia e de noite para assinar que eu morri mesmo, para tomar conta do cadáver. E o velhote é duro, parece um nó de cana, cada vez está mais forte. Tem hora que dá conselho ao que toma conta. Mas então, sou muito grato a essas pessoas, aos filhos adotivos que foram elegidos por nosso Mário para tomarem conta, porque permanecem ali, olhando, próximo, esperando o último suspiro. Eu disse, mas não vai assistir o último, não quero nada de último suspiro, vai assistir um suspiro. E então eu comecei a ter a sensação de morte. Fascinante, porque eu comecei a ver os espíritos que desencarnaram e que foram meus amigos há 80 anos. Não lembrava mais. Então apareceu fulano, apareceu Beltrano, apareceu um deles que não foi tão íntimo, mas foi amigo na adolescência, e me disse assim, Divaldo, você ainda está na Terra? Pois eu estou desencarnado há 60 anos. Eu disse, nossa, é um castigo, não teve o direito de voltar. Ele disse que não, ainda está por lá. E então, ele me contou algo muito interessante. Ele me contou que certo homem era médium, e era um médium com excelente faculdade. Tinha clareaudiência, clarividência, psicofonia, incorporação, mas tinha um caráter bastante malévolo, mentia por demais. A mendacidade nele era uma característica da sua realidade. E então, quando ele já estava velho, ele adoeceu porque ia desencarnar. Foi levado ao mundo espiritual e uma entidade amiga disse, olha, você veio aqui para saber que a vida continua. Aproveite o que você está tendo lá na Terra, faça o bem, aplique as suas energias, trabalhe pela caridade, vai ser muito útil para você. E ele, então, ficou perguntando, mas por que essa recomendação? Porque o seu período na Terra se esgotou. E então venha ver o que está lhe esperando. E ele foi a uma região muito perturbadora, de névoa, de pântanos, de coachar, de sapos e rãs e outros ofídeos. Então, naquela situação, ele foi ficando com medo. Depois, uma tempestade imensa sacudiu o ar que ele estava. Por fim, ele disse, o que é que eu tenho que fazer? A voz do Espírito amigo disse, proceder bem, falar a verdade, dizer o que você pode fazer. Ele disse, muito bem, e eu vou desencarnar? Não, vai ficar na Terra. A Terra é que é um lugar bom de pagar dívida.
porque ninguém escapa. Todo mundo paga a sua dívida. Você vai ter mais 5 anos para resgatar as mentiras que você deixou pelo caminho e plantar a seiva da verdade para o bem-estar de todo. E então o Espírito assim voltou para mim e disse, parecido com você, não é? Eu disse, não, absolutamente. Nenhuma parecença, porque eu tenho sido leal a mim mesmo. As minhas mentiras não afetam a ninguém. E me lembro que uma vez, como já contei aqui, eu perguntei a Chico Xavier, você mente, Chico? E fiquei olhando para ele, ele riu e disse, não, Divaldo, eu adio a hora da verdade. Pode haver nada melhor do que isso. Às vezes eu tenho adiado, e aí eu boto uma florzinha para cá, boto um vaso para lá, algo agradável aqui. Mas mentir assim conscientemente, vou ficar aqui 1000 anos, mas não ter para pagar. Então, quero dizer, das bênçãos da fé religiosa, quanto ela é boa, do pensamento bom. Se nós estamos magoados com alguém, e é normal que estejamos, deixemos para lá. A mágoa é como câncer. Ela se devore e desapareça. Nos deixe em paz. Em nossa volta de hoje, em nosso reencontro de amigo e de irmãos, cada um faça de conta que a oportunidade foi sua e que a moratória é sua. Aproveitar essa moratória de maneira prodigiosa para o seu desenvolvimento intelecto-moral, para a sua felicidade. E pedir a Deus que nos permita continuar em nossa casa. Fascinou-me, porque Joana me disse, o resto das forças você vai buscar em nosso templo, em nosso santuário, em nossos irmãos. Vai mergulhar no fluido cósmico e vai aurir desse fluido, para poder ter força de cada dia estar com melhor disposição. Então, o Centro Espírita é um hospital, não esqueçamos. Nós temos um compromisso com os guias, eles necessitam de nossa energia para ajudar a outros, precisam de nós para nos inspirar o bem. Participar das reuniões é uma forma de, em nome de Deus, estarmos unidos na fé, trabalhando pelo nosso bem-estar. Vamos orar. Os médiuns passistas aumentam a sua responsabilidade, porque vão dar, e cada um vai dar o que tem. É justo que dê o melhor de si para receber essa energia maravilhosa que através de nós se polariza na direção do nosso próximo. Mestre Jesus, abençoa-nos, dando-nos forças para a luta no bem. Abençoa-nos, Jesus, transformando nossos sentimentos em ações benéficas. Abençoa a nossa saúde e dá-nos-la
se nós não a temos. Nós te pedimos pela nossa família, por aqueles a quem amamos, pelos que fazem parte da nossa emotividade. Abençoa-nos a nós, os que aqui estamos, teus discípulos. Dá-nos força e vigor para crescer no bem. Abençoa meus amigos, mas também os meus inimigos. Desperta-os para a realidade do Espírito. Nós te pedimos pelos suicidas, aqueles que perderam o equilíbrio e a razão e atiraram-se no abismo. Também queremos pedir-te em favor dos maus, os que optam pela ação maléfica, e nos odeiam. Afasta-os do nosso meio. Permite, Jesus, que a tua paz misericordiosa nos leve de volta, nos ampare no lar, no trabalho, aonde quer que estejamos. Desse modo, suplicando-te misericórdia, em teu nome, em nome de Deus, de Maria, a Santíssima, e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião, formulando votos de muita paz para todos. Está encerrada a nossa reunião.